Olá, prezado aluno, prezada aluna. Que honra ter vocês novamente aqui conosco. E mais ainda, eu estou muito feliz em ter a presença aqui da professora Fernanda Pacheco, nossa professora aqui da Gran Faculdade, especialista na área de gestão de pessoas, psicóloga, e hoje vem com um tema fantástico aqui para vocês. Professora Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer sempre, poder ter a oportunidade de estar aqui conversando cada vez temas inovadores e tão importantes para a nossa área, Exatamente. E vocês sabem qual é o tema que nós vamos tratar hoje, que a professora Fernanda é especialista trará para todos nós? Gestão da mudança. Estamos passando por um momento de transformações, transformação digital, transformação em nossa forma de lidar com as pessoas, em questões organizacionais. Então é preciso que possamos entender, nós como líderes, será que nós temos, professora Fernanda, resistência a quando nós falamos em gestão da mudança? Sim, tratar de gestão da mudança é uma oportunidade também da gente trabalhar dois modos de olhar a questão. Nós vamos trabalhar a gestão da mudança numa visão da organização e também na visão da pessoa. Quando nós temos esses dois mecanismos, que nós podemos observar desses dois modelos sobre o aspecto da gestão da mudança, nós temos a oportunidade de entender sobre a resistência. Porque a resistência ela é parte da característica do ser humano quando aparecem coisas novas. Então, existem duas palavras que se somam à resistência, que é a relutância e a oposição. Então, normalmente, dentro de um contexto de gestão de mudança, você como líder, você como um estudante da área, precisa entender que as pessoas, de uma forma inata, espontânea, elas já tratam o contexto da mudança de uma forma opositora e um pouco, sim, relutante em aceitar. Então, por isso a importância desse tema. Existe, sim, a resistência inata do ser humano. Exato. E quando nós falamos em organização, então já que você nos trouxe assim, achei interessante essa questão de falar da organização e depois falar em relação da pessoa. Exatamente. Achei perfeito isso, professora. Se nós falarmos da organização, as novas práticas, novos regulamentos, novas questões, novas regras, novos procedimentos que uma organização traz, isso move essa questão quando falamos em gestão da mudança? Sim, essa questão da mudança, ela já apresenta uma dificuldade da pessoa mudar ali o contexto de rotina que ela se estabeleceu subjetivamente. Então, ela constrói toda uma aprendizagem, vamos supor que ela está ali dentro de um setor da organização, ela já estabeleceu uma rotina, já entende os seus processos e isso dá um certo conforto. E a mudança, ela traz um desconforto. E esse desconforto, ele não é no quesito negativo. Muitas vezes ele prova que ele traz sim um contexto positivo. E agora a resistência, ela vem sendo compreendida como um avanço. E as pessoas estão entendendo que, apesar dela existir, nós temos que abrir ali as oportunidades para que essa mudança aconteça, muitas vezes de uma forma, às vezes, devagar, não sendo tão invasiva, mas que a gente tem que entender que ela vai acontecer e que a resistência só vai fazer com que isso dificulte o processo. Perfeito. E se nós falarmos assim numa questão de um dos exemplos que nós trouxemos, de algumas formas de transformação, que é vamos falar aqui da transformação digital, Quais seriam as razões por trás, por exemplo, da resistência a uma transformação digital numa organização? Muitas vezes é o conhecimento mesmo, O conhecimento da tecnologia, a forma de lidar com a tecnologia é um avanço e cada dia é uma coisa nova, muito rápido. Então, a partir do momento que a pessoa se abre, tenta abrir as portas e diminuir essa resistência, ela começa a entender que a tecnologia é parte ali de uma contribuição muito efetiva para os seus processos. Então, essa pessoa passa a ter necessidade de compreender melhor, de conhecer melhor os processos para que essa resistência diminua. E existe talvez assim um receio, um medo, que nós, digamos, temos alterações, temos mudanças organizacionais e nós como gestores, nós como líderes e as pessoas que estão nos ouvindo, esse medo é normal, a gente passa por isso e tem como
perpassar por isso? Sim, o medo da mudança, né? O medo. Sim. Então, assim, voltando para essa questão do medo da mudança dentro de uma perspectiva da organização, é o medo de perder espaço, de ter alguém que ultrapasse o conhecimento que você já sistematizou e que por isso você perca um espaço organizacional. Então, dentro daquele contexto resistente, ó, aqui eu já sei, essa tecnologia eu já conheço, já sei lidar, então vamos permanecer com ela, não abrindo portas nem para entender que a outra pode gerar um avanço pessoal também. Então, o medo da mudança, acontece, é muito forte. E assim, num papel de líder e de gestor, em se tratando de uma mudança de equipe, o gestor tem que mostrar todas as nuances de aprendizagem que vão vir com a intenção de adentrar com uma tecnologia nova. Então, favorecer ali o conhecimento, favorecer as tecnologias, para que esse medo diminua, porque ele existe sim. Exato. E muitas vezes, né, nós como líderes dentro da organização, nós temos que reduzir essa possibilidade desse receio, desse medo da mudança, trazendo treinamentos, como você disse, ampliando o conhecimento da equipe, fazendo com que haja, na verdade, uma proximidade entre áreas. Né? Então, por exemplo, temos uma mudança que vai estar sendo trazida de uma outra área, da área da tecnologia, da área da engenharia, enfim, aproximar as pessoas para que esse conhecimento seja ampliado e as pessoas possam entender o porquê que está acontecendo essa mudança. É uma das questões, assim, para minimizar a resistência, né, no quesito da tecnologia que vem entrando nas modalidades, nos setores, nas organizações, é incluir essas pessoas desde o início. Né? Num processo de gestão e de liderança, muitas vezes tem uma equipe que gerencia ali toda uma estrutura que vai ser implementada, trazendo isso a público, para a equipe, para os colaboradores, somente quando o itinerário já está traçado. E isso é uma coisa que dificulta o processo, aumenta a resistência. Então, uma das questões que nós temos trabalhado muito no processo de gestão de pessoas é incluir as pessoas desde o início, incluir que seja um representante, mas qualquer que seja o patamar da mudança, seja num cargo de organização, diretoria, na gestão de colaboradores, numa estrutura de capacitação, qualquer mudança que for ser implementada, trazer representantes, trazer aquilo de um modo muito claro, numa comunicação que diminua o receio e a resistência. Então, comunicar claramente os processos, convidar as pessoas para participar dos processos, estabelecer atividades, tarefas para essas pessoas num contexto ali de um projeto, faz com que a mudança ocorra de um modo muito mais natural, né? E com a participação de todos. Olha só, o que a professora Fernanda trouxe aqui para nós, professora, veja se eu estou, se eu captei essas informações e que são riquíssimas que você trouxe para nós. Você, a partir do momento que você nos trouxe algumas razões que existem nesse processo de uma gestão de mudança, você também acabou de trazer para todos nós algumas estratégias que nós, como líderes, devemos tomar nota, né? Aproveitando aqui a aula da professora Fernanda, essa live, na qual nós podemos, assim, buscar, olha, isso aqui já é uma forma de conhecimento. A gente ouvindo uma live, prestando atenção, olhando e entendendo o que a professora Fernanda acabou de nos dizer, algumas estratégias que facilitam a passagem por essa mudança. E acredito, professora Fernanda, que uma das questões que você trouxe, assim, e que realmente eu quero destacar é fazer com que os seus liderados e os colaboradores participem desde o início nesse processo de gestão de mudança. É o entendimento do porquê que essas mudanças estão acontecendo. Então, isso é muito importante, deixar isso muito claro. Metas estabelecidas, né, com objetivos facilitadores do porquê que nós precisamos chegar até lá. Como que nós vamos chegar até lá? Então, ter objetivos macro, mas naqueles objetivos mais específicos, fazer com que haja participação de todos. Nessa nossa temática aqui, que nós estamos tratando sobre resistência, especificamente sobre tecnologia, resistência à transformação digital, é um contexto importante de envolver também. Porque quando nós trazemos ali a importância das pessoas mudarem a forma de atuar,
Então, ali, desde o modelo de um sistema novo, de um processo tecnológico que vai começar, então colocar ali um piloto, colocar as pessoas para testarem, entendeu? Comunicando claramente onde é que vai haver essa contribuição. Isso tudo minimiza aquilo que nós falamos aqui dentro da psicologia, que é a resistência natural, né? Que é a oposição que o ser humano faz frente a qualquer mudança, porque aquilo o coloca num fator de instabilidade operacional, no caso das organizações, e instabilidade emocional, no caso de uma mudança pessoal. Ter essa visão compartilhada. Uhum. A partir do momento que nós somos líderes, nós precisamos saber aquilo que aonde nós precisamos seguir, aonde nós precisamos chegar, mas também fazer com que os nossos liderados saibam o caminho que eles estão seguindo, né? Que eles realmente saibam, e ter essa visão compartilhada é muito importante. Estamos indo para o final da nossa live, mas eu gostaria de agradecer já antecipadamente a presença da professora Fernanda, que trouxe para nós algumas razões, né, que nos deixam como líderes, às vezes nos questionando, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que essas razões, esses receios, esses medos são normais? Como que eu posso ultrapassá-los? Trouxe algumas estratégias importantes aqui, né, que vocês precisam aí, né, principalmente buscar através do conhecimento. Mas eu quero agora deixar aí a última palavra para a professora, porque realmente eu quero que você trouxesse alguma reflexão aqui para todos os nossos alunos, nossas alunas, professora Fernanda. Então, quando nós falamos sobre a resistência, nós trabalhamos a hipótese, né, de entendermos como líder qual é o nosso posicionamento. E como isso pode facilitar essa compreensão e fazer com que a gente haja melhor perante as pessoas, né? Pensando em nós mesmos. Coloco para vocês aqui. Você já pensou de modo intencional quais são as mudanças que você pode propor para a sua vida? Criar ali um roteiro de mudança, uma estratégia de pensamento intencional, registrando se a sua vida tiver que mudar, a sua vida pessoal. Você como profissional que se capacitou, que se estruturou para estar aqui neste momento. Qual é a sua estratégia intencional para você mesmo? E quando você conseguir elaborar uma resposta sobre essa questão, você vai entender que, como gestor, como líder, você vai entender muito mais facilmente qual é a visão das pessoas do outro lado, tendo que aceitar uma mudança que às vezes realmente não foi intencional ali para eles, né? Mas que precisa acontecer. Então fica isso. Pense nas mudanças intencionais para você e elabore as suas estratégias de vida. Olha só, professora Fernanda, vou refletir também sobre isso. Enquanto você falava aqui para o nosso público, fiquei refletindo. Também preciso colocar novamente aqui no papel as estratégias, refletir sobre as mudanças pessoais, para que, a partir do momento que haja equilíbrio entre o profissional e o pessoal, flui. Então, professora Fernanda, muito obrigada. Essa questão final aqui é realmente uma reflexão que vai ficar para mim, como também vai ficar para todos os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Tchau, gente.